Paz e a graça, mais uma vez, meus amados e queridos irmãos. Hoje eu vim trazer uma palavra para vocês que está no livro dos Hebreus. E eu li essa palavra ontem, né, fazendo o meu devocional. O título dessa palavra fala assim: Exortação ao progresso na fé. E aí, eu lendo isso aqui, o Senhor veio trazendo algumas coisas na minha mente, né, sobre a inexperiência de alguns cristãos. A inexperiência deles em alguns ministérios, né? Ou até dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio casamento, porque até o casamento em si é um ministério. E aí, antes de eu começar, eu vou só ler algo bem aqui para vocês que eu estudando um pouco sobre maturidade, eu coloquei, né? Devemos deixar de ser um bebê espiritual e não querer andar em círculos, orar mais e reclamar menos. Bebês não servem, são servidos. Mais uma vez, né? Vou repetir: bebês não servem, são servidos. E por que eu tô falando de bebês espirituais? Porque muitas das vezes a gente age como um bebê. A gente sabe que um bebê, ele precisa ser trocado, ele precisa ser... A mãe precisa dar banho ali no bebê, precisa alimentá-lo, trocar de roupa, perfumar, arrumar, cortar suas unhas. Ou seja, ele é servido, ele não tá servindo ninguém. Mas a partir do momento que a criança ela começa a se desenvolver, aí vai chegando a 2, 3 anos, 4, 5 anos, aí vai chegando a adolescência, a vida adulta, ele começa a servir de alguma forma, mas olhando um pouco para trás, o bebê ele não serve, né? No momento ali ele é servido. E às vezes nós somos desse mesmo jeito. A gente só quer ser servido, a gente não quer servir ninguém. E aí, aqui no capítulo 5, do versículo 11 aos Hebreus, diz assim: A esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhe ensine quais são os princípios elementares do oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite, não de alimento sólido. E aí, eu lendo isso aqui ontem, né? O Senhor falando comigo, porque muitas das vezes tem cristãos dentro da igreja que está há 10 anos dentro da igreja, mas ele não sabe como orar por um enfermo. Tem cristãos assim, quando eu vou botar 10, né? Eu vou botar até menos. 5, 4 anos dentro da igreja, que não sabe nada da palavra. E em outras línguas, né, a gente pode chamar de feio. Ah, isso é muito feio. Mas trazendo para a religião, para o cristianismo, isso é irresponsabilidade. Porque se uma pessoa de fora chega até você e pergunta algo da Bíblia, não que você tem que saber tudo e todas as coisas, mas se ele chegar para perguntar algo para ti básico, algo muito básico, como para que serve o batismo, que aqui até mais embaixo está falando sobre isso, porque eles se privavam somente nesses assuntos. Eles ficavam somente nesses assuntos, né, da ressurreição, do batismo, mas não se aprofundavam mais. E aí eu estou usando esse exemplo. Se alguém chegar para você e perguntar para que serve o batismo, você está 20 anos na igreja, 15, 10, 5 anos e você não sabe para que serve um batismo, com toda sinceridade, você está sendo irresponsável com a palavra do Senhor. Um novo convertido, né? Ele chega e pergunta isso para ti, geralmente é a dúvida, né? E você não saber responder é uma irresponsabilidade da tua parte como cristão falar ali o básico. Agora eu tô falando aqui, né? O Senhor me trouxe o eunuco, Felipe e o eunuco, porque o eunuco estava tentando entender as passagens de Isaías. E olha só, o Espírito Santo levou Felipe até o eunuco. E naquele momento, Felipe começou a evangelizar aquele homem, falar de Jesus. E ali o eunuco falou assim, né? O que está faltando para me ser batizado? Ó, eis aí a água, né? O que está faltando para me ser batizado? E ali aquele homem foi salvo, né? Pelo que? Pela responsabilidade de Felipe de buscar, de entender mais, sabe? De estar dentro do evangelho, de querer aprender. Porque a gente vê que muitos ali andaram com Jesus, aqueles discípulos. Muitos.
Uns até deixaram Jesus depois que Jesus começou a falar de coisas mais pesadas, eles deixaram Jesus de mão, foram seguir suas vidas, mas outros continuaram ali. Depois que Jesus foi elevado, muitos também deixaram. Muitos discípulos foram viver sua vida normal, mas outros ainda continuaram ali. Então, voltando, né? Aqui, oráculos. Aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aí, eu lendo isso aqui, o Senhor, a gente estava conversando, né? Eu falo, Senhor, tem tantos cristãos dentro da igreja que não entende muito de libertação, não entende de profecia, não sabe como orar e realmente, né, nós não sabemos como orar. É o Espírito Santo que nos ajuda. Mas, gente, é muito constrangedor alguém chegar para ti, perguntar algo para ti e você não saber porque você realmente não se aprofunda na palavra. E aí ontem a gente estava conversando, né? Hoje em dia tem muitos cursos gratuitos, tem a plataforma, tem a internet que a gente pode aprender algo ali sobre a Bíblia, sobre o estudo, ou buscar mesmo no Senhor. Às vezes, como até o próprio texto está falando, muitas das coisas que foram difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Às vezes a gente tem preguiça de estudar a palavra, essa é a verdade. Às vezes a gente tem preguiça de buscar no Senhor o entendimento, sabe? Hoje eu estudo muito sobre escatologia e jejuns, né? Estudo muito porque eu não quero errar. E eu sei que às vezes eu ainda erro, porque eu não sou perfeita, sou um ser humano. Mas é tão bom quando alguém chega e pergunta algo que o Senhor me deu ali um entendimento e eu posso explicar, olha, eu tenho algo para, eu vou te falar de acordo com a minha experiência, mas eu também te aconselho a buscar, a se aprofundar mais, sabe? E aí a gente conversando, né, eu e o Senhor, falando que quantas pessoas não oram mais por si, elas querem que outras pessoas orem por ela, jejuem por ela, lê até a Bíblia e trazem explicada para ela. Eu sei que ler a Bíblia não é tão simples assim, né? A gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Mas a gente também precisa da ajuda de um próximo. Quantas vezes também eu já assisti vídeo no YouTube porque eu não entendi um capítulo, um versículo? Muitas vezes. Mas eu não posso fazer disso um hábito. Eu não posso simplesmente, eu não vou ler mais a Bíblia porque fulano vai ler para mim, vai me dar e pronto, tá bom demais. Sabe? A gente tem que ser responsável com a palavra do Senhor e não irresponsáveis. Então, eu já vi pessoas que nunca oraram, não querem orar por si, querem que outras pessoas orem por ela. E eu entendo, né? A gente precisa sim de oração. A palavra mesmo fala que a gente deve orar uns pelos outros. Mas às vezes a pessoa ela não ora por si própria com preguiça de orar mesmo, com preguiça, irresponsabilidade. Aí vai, pede ajuda pro irmão, pra irmã, fala ali algumas coisas que tá se passando, mas chega na casa dele, não ora, não jejua, aí depois fala, nossa, o irmão, a oração do irmão não funcionou. Não é que a oração do irmão não funcionou. Até funcionou, o Senhor até escutou, mas você também tem que se disponibilizar, sabe, né? A orar, a buscar, a jejuar. Então, não é a oração do irmão que não funciona, não é o jejum, não é o propósito, não é a campanha que você faz de 10, 15, 20, até um ano que não está funcionando. Nesse aspecto aqui falando, né? Não é. Às vezes é a tua preguiça, é a irresponsabilidade, sabe? De não buscar mais do Senhor e querer que alguém te sirva, né? E achar que as pessoas têm que fazer as coisas para mim. Não, não é assim. A gente também tem que se disponibilizar, buscar no Senhor e deixar de ser imaturos, deixar de ser bebezinhos. Que o meu pastor, a minha pastora, ou o meu líder, né, tem que ficar me dando ainda papinha, sabe? Não, eu sei que a gente precisa sim dos nossos pastores, nós precisamos dos nossos líderes, mas a gente também tem que se disponibilizar, buscar no Senhor, a não ficar de comodismo, gente, de preguiça, porque o inimigo, ele percebe isso. O inimigo, eu sei que às vezes a gente sente uma dor de cabeça, algo no corpo, tá cansado,
tá fadigado. Eu sei porque eu sinto isso. Mas o inimigo também, ele percebe quando a gente tá com preguiça, quando a gente não quer ler, quando a gente não quer orar, quando a gente não quer louvar, quando a gente não quer entender, não quer estudar. Como eu falei das redes sociais, né? Hoje em dia a gente tem as redes sociais aí que a gente pode aprender muita coisa. E às vezes é preguiça mesmo. Eu não entendo de tal assunto porque Deus não me revelou. Aí, só porque Deus não te revelou ainda, porque tu não ouviu a voz do Senhor vindo do céu, aí simplesmente tu vai te conformar com isso. Não vai se conformar, não. Vai lá no YouTube, procura algo relacionado ali com que tu tá com dúvida. Não tem tudo, mas vai pegando o que tu tá buscando, porque geralmente eu também faço assim. Às vezes, quando eu tô atrás de um conteúdo e eu não busco em lugar nenhum, eu vou assistindo muitos vídeos. Eu vou só pegando o que me interessa ali, de acordo com a minha dúvida. Mas também eu vou aprendendo outras coisas e vou encaixando. Não é porque o Senhor não abriu as nuvens e falou que ele não me revelou. Hoje em dia, como eu falei, tem internet, tem muitos livros, sabe? Tem pessoas que às vezes podem tirar essa dúvida para ti, mas que a gente não venha ficar nesse comodismo, né? Que a gente venha buscar e tomar cuidado também com essas inteligências artificiais, né? Tomar cuidado, a gente tem a Bíblia. Eu sei que muitas pessoas usam ali o chat GPT, né? Vou até falar aqui outras ferramentas para fazer resumos, para estudar, mas a gente também tem que ter cuidado com essas inteligências artificiais. Então, a palavra do Senhor e aí no capítulo 6 diz, né? Por isso, deixando os princípios alimentares da doutrina de Cristo, avançaremos para o que é perfeito, não lançando de novo base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino do batismo e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. E aqui ele está falando por quê? Porque eu entendo que o autor queria que essas pessoas dessa igreja queria que ele se aprofundasse mais. Não que ensinar sobre o batismo, sobre a ressurreição dos mortos, seja algo pequeno. Não, não é isso. Mas eles queriam que eles se aprofundassem mais. E hoje em dia a nossa vida também está desse jeito. A gente sabe de assuntos, de 4 anos atrás. Quando alguém pergunta algo pra gente, eu não sei. Por quê? Porque a gente às vezes não quis buscar, ficou com preguiça, ficou com orgulho, egoísmo. Aquele que vai buscar, ele que quer saber, sabe? Então às vezes ainda tem isso dentro da gente, essa imaturidade, sabe? É esse bebezinho espiritual dentro da gente que tem que ser repreendido em nome de Jesus. E a gente tem que ir buscar, porque nós estamos aqui nessa terra para servir, não para ser servidos. A palavra do Senhor fala em Mateus que aquele que quer ser maior entre os outros tem que servir, sabe? E a gente tem que se disponibilizar a buscar, a entender da palavra, a buscar no Senhor a compreensão da palavra dele. E não ficar sendo irresponsáveis, sabe? Sem estudar, sem buscar, sem entender. Então hoje o Senhor fala, né? Busque mais, se aprofunde mais, use algumas ferramentas com cuidado, com responsabilidade. Não fique somente ali no leite, esperando que alguém faça ali um leitinho para você tomar, mas se alimente com comida sólida, porque a palavra fala que todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, sabe? Então que a gente possa se aprofundar mais, buscar mais, e isso também é para a nossa própria edificação. Quanto mais a gente busca, mais a gente também tem entendimento da palavra. E isso não fica só aqui, porque o que o Senhor nos dá de entendimento, a gente tem que passar para o nosso próximo, para frente, para quem seja que está buscando isso também na parte do Senhor. Então hoje o Senhor fala, né? Se aprofunde mais, busque mais, estude mais. E eu tô falando aqui especificamente com pessoas que se sintam, né? Se sentem ali acomodadas, preguiçosas. Eu sei que às vezes é até difícil ouvir isso, porque eu já ouvi muito isso também. Mas eu tô falando com pessoas que realmente sentem que tem medo de buscar o novo, porque o novo realmente dá medo. Mas não se acomode nisso, sabe? Ore para que o Senhor te dê ali uma inteligência espiritual, uma inteligência intelectual para que você consiga entender, porque às vezes realmente, né? A gente lê e não entende nada, então a gente tem que buscar isso no Senhor. Senhor, me ajude a entender a palavra, a ter uma inteligência espiritual,
a ter uma inteligência intelectual, sabe? Eu preciso disso. Porque às vezes você pode até perceber no meio de vocês, sempre tem alguém que vem e te pergunta alguma coisa e você, eu não sei. Ou você vê que na igreja de vocês também, muitas pessoas têm dúvidas. Imagine só, alguém com a dúvida e você sabendo a resposta ali e ensinando aquela pessoa. Como é maravilhoso, né? Então, que vocês possam se aprofundar mais, buscar mais e não ser bebês espirituais, porque bebês espirituais, eles são servidos e eles não servem. E o Senhor não quer que os seus filhos tenham uma vida assim, né? De somente ser servidos, né, de somente as pessoas fazer por mim e eu não fazer nada por ninguém, ou eu me acomodar, ter preguiça e não querer fazer nada. Então, hoje, eu deixo aqui essa palavra no livro de Hebreus, que a gente possa progredir com fé, que a gente possa estudar, que a gente possa ensinar a palavra com responsabilidade, né, com amor e querer aprender também todos os dias do Espírito Santo. Então, eu espero que vocês possam meditar. Eu vou deixar aqui qual é a palavra que eu li e buscar no Senhor, né, essa maturidade, esse, essa maturidade, esse intelecto melhor para que vocês possam entender mais da palavra e não esperar só por uma ou por duas pessoas, sabe? Mas que vocês possam esperar do Senhor. Amém?